sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral da Amapá são registrados. Havendo quórum, declaro Imagem aberta ampla do a plenário, na tela que direita 83ª superior, o logo do sessão TRE iniciada direita inferior, ordinária janela de do livros com Tribunal intérprete. Regional Eleitoral do Estado do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida. E submeto à apreciação E ambiente virtual na dos tela, meus pares a desembargador ata da Carmo sessão Antônio. anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Segundo a norma estabelecida pelo CNJ, farei a descrição desse ambiente. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é um salão amplo, em formato retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, e à frente do plenário há 3 bancadas em granito cinza com pigmentos pretos. A bancada central é a presidencial, e à direita dessa bancada está a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, e à esquerda a secretária judiciária, que hoje quem está respondendo é a servidora Anabela. Meu nome é Carmo Antônio de Souza, eu estou aqui na condição de presidente, estou usando uma camisa azul e a gravata azul escuro, sobre ela uma toga, e eu tenho o rosto ovalado, sem barba, cabelos grisalhos, e à minha direita estão a juíza Geucinete Lopes e a juíza Paola Santos. E na bancada à minha esquerda estão o juiz federal Alex Lamy, a juíza Keila Utzig e o juiz Galiano Sei. Atrás dessa bancada presidencial, há 2 mastros com bandeiras, à direita do Brasil e à esquerda do estado do Amapá, ambas em hastes douradas. E ao centro, entre as bandeiras, está fixado um crucifixo. Passemos, então, agora aos julgamentos. O processo número 1, que é o recurso eleitoral da prestação de contas eleitorais número 0600.525, de 2024, origem Calçuene, cujo relator é o juiz Agostinho Silvério, em que há como recorrente Alain do Socorro Caldas Lins e recorrido do Ministério Público Eleitoral, está sendo retirado de pauta a pedido do relator. O número 2 da pauta é a prestação de contas eleitorais número 601.022, de 2022, a origem é Macapá, a relatora é a juíza Paola Santos, o interessado é Afonso Gomes Guimarães, que fará sustentação oral. A ilustre relatora está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, Imagem ampla do eminentes plenário. pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, Foco na ao juíza advogado, Paola Santos. Ela é branca, de cabelos acredito que castanhos esteja em sessão claros, virtual, presos para a trás, todos que nos lisos. acompanham Usa maquiagem, sobrancelha aqui brilhante, olhos nessa iluminados, sessão de fazendo com nariz julgamento. Boa afilado, tarde. batom rosa claro. e dos Traço autos HP na de barra prestação inferior de esquerda, contas de perdão, na campanha barra de Afonso inferior, Gomes Guimarães, 4, 16 e candidato 4, ao cargo de deputado 12, federal 12, nas eleições de 83ª 2022. sessão judiciária As ordinária contas do foram TRE, julgadas na barra de aprovadas com inferior, ressalvas 2, pelo prestação acordo de do contas TRE eleitorais, Amapá número do processo 8324. 06 O Ministério Público 01 Eleitoral interpôs recurso especial 022-25.2022. sustentando ofensa ao princípio, Origem Macapá, Mapê, relatora sustentando juíza ofensa ao Paola artigo Santos. 37 da Constituição Federal e aos artigos 35, parágrafo 12, 53, inciso 1, a linha G, 44 e 60 da Resolução do TSE 23.607/2019. Alegou ainda que o acórdão teria sido omisso por não apreciar os gastos sob a ótica dos princípios da transparência e da economicidade, e que se aplicam aos processos de prestação de contas os princípios constitucionais
e regem a administração pública. Pontuou que foram aceitos documentos genéricos que não comprovam efetivamente os gastos com serviços advocatícios, com pessoal e militância, e com locação de veículos sem a respectiva contratação de motorista, e que é possível a exigência de documentação comprobatória adicional para verificar a efetiva prestação das atividades contratadas. Decisão do presidente deste colegiado admitiu o recurso e os autos foram remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, que deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos, a fim de que o TRE Amapá, em novo julgamento, esclareça se a documentação apresentada pelo recorrido atende ao princípio do artigo 35, parágrafo 12 da Resolução TSE 23.607/2019, quanto aos gastos com pessoal e atividade de militância, e proceda à análise das despesas com serviços advocatícios realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à luz dos princípios da economicidade e dos inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. E, por fim, decida, segundo sua convicção, sobre a regularidade da prestação de contas. É o relatório. Imagem ampliada plenário. Passo a palavra à doutora Sara. Só um minutinho, o interessado é Afonso Gomes, para a sustentação oral. Isso. Passo a palavra à ilustre advogada. Doutor Afonso se apresentou agora mesmo, estava na sala. Permanece imagem Estou ampliada aqui, plenário. excelência. O senhor tem o prazo regimental. Já está à minha disposição, excelência. E ambiente virtual Sim, da tela, o excelência. advogado Afonso Guimarães. Perante o senhor Ele é presidente, branco, de desembargador cabelos Carlos parcialmente Antônio grisalhos, Souza, curto, olhos amendados, perante a pequenos, senhora caixinhas de relatora, couro, doutora nariz Paola isolado, Santos, traje perante alterno os preto senhores e sobre senhoras camisa branca e julgadores, gravata de excelentíssimo folha senhor preta com representante do desenhos Ministério vinhete Público claro. Eleitoral. A presente prestação de contas já foi aprovada por unanimidade desta Corte. Entretanto, o TSE decidiu, por maioria, devolver os autos para que o TRE esclareça se a documentação apresentada na prestação de contas atende ao disposto no artigo 35, parágrafo 12 da Resolução 23.607/2019, quanto aos gastos com pessoal e atividade de militância. Igualmente, que analise a questão dos gastos com atividade de advogado, frente ao princípio da economicidade. Bem, quanto à questão de pessoal, o dispositivo mencionado estabelece que os documentos comprobatórios devem trazer as seguintes informações: a identificação integral das pessoas prestadoras de serviços, locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas, a justificativa do preço contratado. Ao fundamentar a decisão no recurso ministerial, Sua Excelência, a ministra Isabel Galotti, asseverou que, abre aspas, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a exigência de informações detalhadas contidas na norma justifica-se pela natureza do gasto, assegurando-se à Justiça Eleitoral efetiva fiscalização acerca da regular aplicação de recursos públicos na campanha. Com isso, excelências, temos que a premissa básica aplicada no caso concreto é saber se as informações constantes dos documentos comprobatórios das despesas são suficientes para possibilitar o controle e a fiscalização dos gastos pelo poder público. Nesse sentido, todos os contratos do pessoal da campanha inseridos na prestação de contas registram as seguintes informações: nome completo, carteira de identidade, CPF, endereço completo com CEP dos contratados. O tipo de atividade de cada contratado deve ser realizado. Nos casos de militância, onde consta os contratos, vem uma cláusula específica, abre aspas, serviços de divulgação da propaganda eleitoral e apoio à campanha eleitoral. Neste ponto, o MPE alega que a descrição é genérica, pois não contemplaria a especificação das atividades executadas, o que não procede porque o pessoal de militância exerce várias ações, todas inseridas na atividade macro,
conforme previsto nos contratos. Repito, serviços de divulgação da propaganda eleitoral e apoio à campanha eleitoral. É que seria inviável, do ponto de vista da dinâmica da campanha, descrever no contrato minuciosamente cada ação realizada no desempenho da divulgação da propaganda eleitoral pelo pessoal da militância, pois o contratado, em determinado dia, trabalha nas ruas, na distribuição de panfletos, mas em outra ocasião pode ser deslocado para colaborar em reuniões, já em outro momento atuar nas chamadas bandeiradas de beira de rua. Enfim, há uma gama de ações contempladas na atividade descrita nos contratos, que é divulgação da propaganda eleitoral do candidato. Uma vez que a propaganda é o quê? O conjunto de ações que visam promover as candidaturas perante a opinião pública. Portanto, não há descrição genérica. A respeito da descrição genérica, a jurisprudência do TSE já se manifestou várias vezes com exemplos práticos. Eu vou mencionar aqui um ou dois. Num processo diz que consta, abre aspas, consta dos autos apenas nota fiscal com a seguinte descrição genérica: serviço prestado referente ao voo, fecha aspas. Isso aconteceu no processo de prestação de contas 0600-27272, julgado no dia 18 de 4 de 2024, da relatoria do ministro Raul Araújo Filho. Um outro exemplo que o TSE entendeu como descrição genérica, abre aspas, despesas com evento, R$ 450. Esse foi o julgamento no processo 0600-24067, julgado no dia 28 de 11 de 2023, publicado no dia 26 de fevereiro de 2024. Mais um exemplo. Abre aspas, constata-se a apresentação de notas fiscais com a descrição genérica, material para escritório, que, na linha da jurisprudência do TSE, inviabiliza a aferição da regularidade da despesa. Processo de prestação de contas 0600-95745, ministro relator Raul Araújo Filho, julgado no dia 20 de outubro de 2023. Há outros exemplos, mas vamos abreviar para não extrapolar o tempo. Esses exemplos, excelências, traduzem bem o que deve ser considerada a descrição genérica no âmbito das prestações de contas, pois não possibilitam a fiscalização pelo poder público. Excluindo-se os contratos de militância, os demais contratos, como de motorista e coordenação, por exemplo, trazem descrição específica, tanto nos contratos quanto nas respectivas notas fiscais. Local de trabalho. Consta dos contratos cláusulas com a seguinte teor, abre aspas, a contratada responsabiliza-se por se posicionar nos locais e horários estabelecidos pelo contratante ou pela equipe de coordenação de campanha, observando a legislação eleitoral, bem como adotando as medidas necessárias para não atrapalhar o trânsito e garantir a segurança dos trabalhadores. Neste ponto, importa considerar que, pela diversidade de ruas e logradouros, conjugado com a dinâmica da campanha, não dá para vincular o contratado a este ou aquele ponto, deixando-o livre para atuar em vários locais, a critério da coordenação da campanha. Contudo, é bom lembrar que havia uma centralização da campanha que estava baseada em um comitê físico localizado na rua Dr. Marcelo Cândia, 924A, bairro Santa Rita, em Macapá, conforme o contrato de locação inserido nos autos ID 160-435-633. Os valores pagos aos contratados foram definidos com base no salário mínimo, de modo que a justificativa do preço fica dispensada, entendo eu. No que se refere às horas trabalhadas, em que pese não constar expressamente nos contratos, estão consignadas as datas de início e de término do contrato, de modo que é perfeitamente possível consolidar esse dado. Então, excelência, se as exigências normativas têm por objetivo possibilitar a fiscalização dos gastos pelo poder público, é inegável que as informações constantes dos documentos apresentados, contratos, recibos e notas fiscais, suprem essa finalidade, de modo que não podem ser entendidas como genéricas, cabendo aqui, data vênia, a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É oportuno, inclusive, mencionar a jurisprudência desta Corte, do TRE-Amapá, sobre o tema. Abre aspas. O caráter genérico dos instrumentos contratuais e notas fiscais relativos à despesa com pessoal
não configura irregularidade capaz de ensejar a desaprovação das contas ou o recolhimento de valores ao erário. Precedentes desta Corte aplicáveis às eleições de 2022. Fecha aspas. Processo de prestação de contas 060 100 112, da relatoria do desembargador Carmo Antônio de Souza, julgado no dia 13 de junho de 2023. Frise-se que, por ocasião do primeiro julgamento, a ilustre relatora deixou consignado em seu voto, que foi acompanhado pelos demais integrantes da Corte, o seguinte, abre aspas, relativamente à inconsistência em comento, é imprescindível observar que o candidato, para além dos contratos, recibos e comprovantes de depósito bancários, nas contas dos respectivos prestadores, acostou aos autos, no ID 5138028 e subsidiários, todas as notas fiscais emitidas em nome de cada um dos contratados, com descrição detalhada dos serviços prestados e demais especificidades dos gastos realizados, de modo a observar integralmente Sustentação oral, a advogado imposição Afonso do Guimarães. artigo 60 da resolução do TSE 23.607 de 2019, conforme atestado pelo órgão técnico, fecha aspas. Em relação ao segundo ponto, excelências, que trata dos gastos com os serviços advocatícios, sabe-se que a contratação de advogado é obrigatória, pena de serem as contas julgadas não prestadas. Nesse item foi feito pelo candidato a título de serviço advocatício o gasto de R$70 mil, o que corresponde a cerca de 17% do valor recebido do fundo de campanha. Diante de tais circunstâncias, vem a indagação: qual seria o valor que, frente ao princípio da economicidade, deverá ser pago ao advogado, levando-se em consideração que o profissional deverá atuar em todas as fases da prestação de contas e não apenas colocar seu nome para cumprir a determinação formal. A resposta a tal questão não é tão simples, porque surgem outras indagações, como, por exemplo, quais os desafios jurídicos que se apresentarão no curso da campanha. As possibilidades que exigem a atuação do advogado são amplas. No caso presente, os serviços advocatícios compreenderam tanto a atuação judicial no curso do processo de prestação de contas, que perdura até hoje, quanto a disponibilidade do profissional para consultas jurídicas durante a campanha, além da elaboração dos contratos e recibos, todos com o timbre do seu escritório, como demonstram os IDs 160, 435, 637 e seguintes, sobre a pacificação do trabalho, sobre a precificação do trabalho do advogado. Cabe mencionar a jurisprudência do TSE, no processo de prestação de contas 0600-987-28/2022. A tentativa, abre aspas, do ministro André Ramos Tavares, a tentativa de precificar o trabalho desempenhado não é legítima e é, sobretudo, descabida no âmbito do julgamento das contas. Fecha aspas. Com efeito, excelências, a aplicação do princípio da economicidade isoladamente como fundamento para a condenação somente se admite se o gasto for manifestamente antieconômico, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, descabe considerar irregular o gasto apenas com base no princípio da economicidade, quando ele não se revela manifestamente antieconômico. No agravo regimental 145-768-8, Distrito Federal, relator ministro Gilmar Mendes, julgado no dia 22 de janeiro de 2024. A economicidade é um vetor que deve orientar o julgamento, mas a sua aplicação nos casos concretos necessita de parâmetros objetivos de comparação de preço. Nesse sentido, o TSE decidiu, conquanto tenha afirmado que os gastos foram elevados, o recorrente não apresentou nenhuma circunstância peculiar da despesa realizada. Não apontou, por exemplo, nenhuma evidência de que os valores pagos estariam acima dos praticados no mercado, ou que o contrato decorreu de partes relacionadas, ou ainda que houve má-fé dos contratantes, entre outras possibilidades. Recurso Especial Eleitoral 060-1173-51/2022. Relator, ministro Raul Araújo Filho, publicado no dia 10 de 6 de 2024. No presente caso, o Ministério Público Eleitoral se limitou a alegar que o valor pago ofende ao princípio da economicidade, mas não se desincumbiu de demonstrar objetivamente os parâmetros que utilizou para chegar a essa conclusão.
O que se tem, excelências, são suposições e presunções de que o valor pago não atende ao princípio encomenda. Mas o processo judicial não pode ser fundamentado apenas na opinião subjetiva dos seus atores, especialmente quando a consequência da decisão terá implicações muito sérias. Essa circunstância afronta o exercício da ampla defesa, pois limita a argumentação defensiva, na medida em que não se conhece os fundamentos que ensejaram a acusação, pois são genéricos, como decorre do entendimento dos artigos 336 e 341 do CPC. O Ministério Público Eleitoral, portanto, excelências, tem o ônus de demonstrar, repita-se, com elementos objetivos, por que o valor pago ofende o princípio da economicidade. Do contrário, seria impor à parte a obrigação de produzir prova negativa, ou seja, o prestador de contas terá que provar que não ofendeu o princípio em tela, o que não é uma boa prática. Mesmo assim, pela tabela de honorários da OAB Amapá, do ano de 2022, o valor sugerido para a elaboração de um contrato de locação é de R$ 2.829,44. Neste caso concreto, o advogado elaborou 24 contratos de locação de veículos, fazendo jus, portanto, ao título de honorários em relação a esse serviço ao montante de R$ 67.906,56, sem levar em conta os outros contratos de pessoal, locação de comitê, todos elaborados pelo mesmo profissional. Registre-se ainda que cada consulta em matéria civil, no ano de 2022, tinha o valor sugerido pela OAB de 718, e neste caso foram inúmeros durante a campanha. Finalizando, excelência, apenas uma informação a respeito da ressalva registrada na aprovação das contas do julgamento anterior. Foi anotada a ressalva quanto ao julgamento anterior por esta Corte, o que o NACEP identificou uma sobra de campanha de R$ 350,14, ID 514221. E esse fato somente se revelou para o prestador após o referido parecer. Contudo, assim que tomou conhecimento, foi feita a devolução. Mas essa devolução deveria ter ocorrido antes do parecer do NACEP. E não foi, só foi feita depois. Acredito que essa seja a razão da ressalva. Com essas breves considerações, excelências, peço que as contas do processo em tela sejam aprovadas mais uma vez, como já foram aprovadas no julgamento anterior. Agradeço a todos por me ouvirem. Desculpe se extrapolei algum tempo. Não, o senhor falou Imagem dentro do para tempo plenário. regulamentar, doutora Sara. Obrigada, senhor presidente. Excelências, Foco na caros Procuradora senhores, Regional boa tarde a Eleitoral, todos. doutora Sara Em Cavalcante. Ela é brevíssimas branca, de palavras, cabelos o castanhos Ministério escuros, Público tem lisos, imputado à longos, presos, antieconomicidade rabo não de apenas cavalo aos na gastos frente. em que se verifica que Sobrancelha a equação desenhada, entre o castanho escuro, custo olhos e o amendados, castanho serviço escuro, nariz contratado afilado, ou o produto batom adquirido rosa clara, seja traje, toga inadequado, mas também aos gastos que não são comprovados adequadamente. A resolução 23.607 traz parâmetros muito claros a respeito de quais são os elementos que devem ser apurados por Vossas Excelências por ocasião da prestação de contas. E o recurso especial interposto, nesta ocasião, nestes autos, se deu justamente porque alguns gastos não foram efetivamente comprovados. E esta distinção é necessária e o Ministério Público reputa da maior relevância porque entende que há necessidade de se realizar uma bipartição da análise das contas. Por quê? Primeiro, precisa se verificar se a despesa foi comprovada nos autos, para só posteriormente, se apurar se ela se deu com valores razoáveis. E digo isso para ressaltar que, no caso dos autos, o que nós temos são circunstâncias que chamam a atenção pela vagueza de alguns contratos que foram firmados. O Ministério Público Eleitoral, quando estes autos retornaram a esta Corte, juntou memoriais num processo, destacando alguns exemplos, e um deles, que consta no ID 5191748, diz respeito a um contrato de prestação de serviços com um senhor chamado Natalino Melo Silva. E eu vou ler o objeto da contratação apenas para Vossas Excelências terem ilustrado o que o Ministério Público destaca nesse caso. O presente contrato tem por objeto o serviço de coordenação geral da campanha do contratante para as eleições de 2022,
devendo o contratado utilizar 2 automóveis de sua propriedade nas atividades necessárias ao desempenho das suas funções, ficando por sua conta as despesas com combustível, motorista e com o pessoal do apoio à coordenação do candidato a deputado federal. Ou seja, até o pessoal de apoio à coordenação estava inserido dentro desse contrato. Isso prejudica, excelências, gravemente a rastreabilidade dos recursos. E, inclusive, é matéria que já é pacificada no Tribunal Superior Eleitoral. Fiz a juntada também, por ocasião dos memoriais, de jurisprudência recente do TSE, que dá conta de que, em precedente desta Corte Superior, envolvendo subcontratação de serviços, destacou-se que a ausência da integralidade da cadeia dos prestadores dos serviços malfere a transparência do gasto custeado com recursos públicos, na medida em que não permite identificar, ao fim e ao cabo, o destinatário dos valores. Portanto, nós não temos como identificar quem são essas pessoas que foram contratadas enquanto pessoal de apoio, de coordenação de campanha, a partir de um contrato que está individualizado em uma única pessoa. Quem são os motoristas contratados? Quanto de combustível foi gasto? Esse gasto que foi objeto desse contrato é insindicável e, portanto, não atende ao princípio da economicidade. Porque o gasto, ainda que seja realizado com um valor muito aquém dos valores de mercado, se ele não está comprovado, ele não é econômico. Ele não atende à equação entre o custo que é pago com dinheiro público e o serviço final que deve ser prestado ao candidato. Portanto, excelências, o Ministério Público reitera os termos do que foi juntado aos autos e pede a desaprovação das contas. Novamente, com a palavra, a ilustro relatora. Obrigada, presidente. Bom, conforme relatado aqui, o TSE ele Foco na juíza devolveu, Paola ele Santos. retornou com esse processo para que a Corte possa analisar a Na documentação Barra que Gelade foi Frio 2, apresentada prestação de pelo então contas eleitorais, candidato, número do processo a fim de atendimento do disposto do parágrafo 12 do artigo 35 da 06022-35.2022. resolução do TSE, Origem, Macapá, Barra P, relatora especificamente juíza aqui quanto aos Paola gastos Santos. com pessoal e atividades de militância, e também analisar as despesas de serviços advocatícios que foram realizadas com recursos do FAFEC, à luz dos princípios da economicidade e dos inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. Bom, acerca dos gastos com pessoal e atividade de militância, foram formalizados 19 registros com contratação de pessoal, num valor global de R$ 35.700, e 4 registros de serviços prestados por terceiros, somando um montante de R$ 60.166,13. No escopo de comprovar as referidas despesas, o candidato ele juntou, além dos respectivos instrumentos contratuais, contendo descrição específica dos serviços contratados, a forma de desenvolvimento das atividades, comprovantes e recibos de pagamento, consoante atestam aqui os IDs, que eu cito no voto, são 19 IDs. Então, eu vou especificar alguns deles aqui para justificar essas atividades. Então, vejamos que nos contratos aqui citados em 2 IDs, o de 51.31.704 e 51.31.747, constam que os contratados eles desempenharam atividades de coordenação e supervisão de ações de campanha eleitoral, e que o horário durante o qual prestaria o serviço seria durante o período eleitoral de 2022, e de acordo com as atividades, diligências e reuniões realizadas pelo contratante, considerando as necessidades da campanha. Então, deste modo, entendo que restam atendidas a exigência de identificação de horas trabalhadas e atividades desenvolvidas. Então, porque no contrato aqui ele cita o período e que atividades vão ser desenvolvidas nesse período. O objeto do contrato no ID 51.31.705, eles são atividades de coordenação, mobilização de campanha, devendo o contratado se posicionar nos locais e horários estabelecidos pelo contratante ou pela equipe de coordenação de campanha. Então, assim, verifica-se também o cumprimento da demonstração da atividade desenvolvida e dos horários em que ele prestaria esse serviço. Quanto aos contratos, e aqui eu cito, são 1, 2, 3, 4, 5, são mais de 10 IDs, observa-se que a atividade ela era de apoio
para a divulgação da candidatura a ser desenvolvida, nos locais e horários estabelecidos pelo contratante ou pela equipe de coordenação de campanha, evidenciando, portanto, o atendimento à norma de regência. Constam ainda nos contratos, e aqui eu cito também vários IDs, como atividade a ser desempenhada, serviços de apoio para coordenação e mobilização da campanha a ser prestado nos horários estabelecidos pelo contratante ou pela equipe de coordenação de campanha, que demonstra obediência à imposição regulamentar. No caso concreto, os contratos e os comprovantes de pagamento permitem identificar a destinação dos valores a pessoas físicas diretamente vinculadas à campanha, sem indícios de duplicidade ou de fracionamento indevido. Os montantes pagos individualmente, valores esses que variam de R$ 750 e R$ 5.000, eles se situam dentro da média praticada em campanhas de candidatos ao cargo de deputado estadual e são compatíveis com a movimentação global de recursos, que foram R$ 400 mil, em um período de 45 dias de campanha. Destaca-se por oportuno que a variação de valores pagos a alguns contratados ela deriva do fato de que parte deles desempenhou exclusivamente atividades de militância, não participando da organização das ações planejadas, ao passo que outra parcela incubia os serviços de coordenação, organização e direcionamento de campanha. Essa peculiaridade ela justifica a diferença de valores dispendidos em determinados contratos, diante da maior carga de trabalho e responsabilidade atinente à função de coordenadoria e organização, fundamento também aplicável para a contratação do coordenador geral de campanha, objeto de questionamento pelo órgão ministerial. A insurgência do parquê, contudo, não merece acolhida na medida em que as incumbências e responsabilidades a serem assumidas por aquele que desempenha o cargo máximo dentro de uma campanha eleitoral explicam de maneira plena o preço despendido em relação ao gasto. Então, nesse sentido, o que se depreende na detida análise dos documentos tempestivamente acostada aos autos é o integral atendimento aos requisitos estabelecidos pelo parágrafo 12 do artigo 35 da resolução, no que tange ao detalhamento das atividades desenvolvidas e do horário de cumprimento. Nessa mesma linha, é o entendimento do TSE que somente reconhece irregularidade na despesa quando a documentação não é apta a demonstrar a efetiva execução dos serviços contratados, como assentado no agravo em recurso especial eleitoral, de relatoria do ministro André Ramos Tavares, de outubro de 2024. O entendimento desse tribunal é pela irregularidade da despesa nas situações em que a documentação, tempestivamente acostada aos autos, não for apta a demonstrar as condições específicas nas quais houve o desempenho dos serviços contratados. No caso, constou no acordo recorrido que o pagamento de quase totalidade dessas despesas restou cabalmente comprovado por meio dos extratos bancários, contratos de prestação de serviços acompanhados da documentação dos contratados e comprovantes bancários. Fecho aspas. É imperioso ressaltar que o candidato ele obteve expressiva votação, de 1.461 votos, o que reafirma a efetividade das ações de campanha e a razoabilidade das despesas correspondentes, conforme firmado o entendimento deste plenário no Acordo 8417 de 2024, de relatoria do desembargador Carlos Torque, em que se destacou que a candidata obteve a inexpressiva quantidade de 59 votos, embora tenha despendido um montante considerável de recursos, corroborando o caráter antieconômico das despesas. Abro aspas. Além disso, o caráter antieconômico dessas despesas fica mais evidenciado quando se confronta com a inexpressiva votação de candidata naquele pleito, já que, apesar do dispêndio de quantia vultosa com pagamento de pessoal e eventos de promoção de campanha, obteve tão somente 59 votos. Fecho aspas. Então, não obstante, os valores pagos no presente caso foram menores aos empenhados em outros julgados desta Corte, a exemplo do que se verifica no Acordo 8675 de 2025, de relatoria do desembargador Mário Mazurek. Naquela situação, as contratações apresentavam uma variação de 10 a 21 mil, o que levou à conclusão de que se tratava de valores exorbitantes e desproporcionais. No presente caso, os valores ficaram muito abaixo dos limites do caso comparado,
o que demonstra moderação e observância do princípio da economicidade. Por fim, necessário relembrar recente julgamento de prestação de contas eleitorais no Acórdão 8764 de 2025, cujo relator designado foi o corregedor, desembargador Agostinho Silvério, em que este colegiado decidiu pela regularidade das despesas com serviços de militância ao considerar idênticas circunstâncias ao caso dos autos em análise nessa assentada, quais sejam a comprovação documental dos gastos, por meio dos contratos com indicação das atividades desenvolvidas e dos horários, a comprovação da realização dos pagamentos por meio de notas fiscais e documentos bancários, a expressiva votação obtida pelo candidato, a existência de diversas funções de diferentes graus de responsabilidade entre os militantes e a inexistência de situação concreta que gere, ao menos, dúvida razoável acerca da regularidade das contratações. Relativamente à despesa com serviços advocatícios, o que se extrai da norma aplicável é a completa ausência de qualquer limitador de valores a serem destinados para essa despesa específica, de modo que não poderia o julgador, sob pena de usurpar competência do Poder Legislativo, fazê-lo. Nesse sentido, no que tange à espécie de despesa, a resolução do TSE dispõe expressamente sobre esse limite. Então, portanto, verifica-se que o legislador ele optou por não impor obrigação no sentido de restringir ao candidato a firmar uma contratação de serviços advocatícios limitada segundo parâmetros observados pela médias dos candidatos ou pelo valor praticado pelo mercado local. Dito de outra forma, não existe qualquer previsão legal que limite o valor a ser dispendido pelos candidatos com serviços advocatícios de contabilidade. Com efeito, não se aplicou uma análise meramente formal, mas tão somente não se admitiu impor qualquer restrição acerca de valor diante da inexistência de norma cogente que o faça. Demais disso, nos autos se extrai comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços pelo representante legal do contratado. Merece ainda destaque que a complexidade dos serviços prestados por advogado não pode ser aferida tão somente pelas peças acostadas aos autos, como sustenta o órgão ministerial. Isso porque o trabalho desempenhado pelo causídico não se resume ao que se apresenta no bojo do processo de prestação de contas, sendo certo que consultas, reuniões, pesquisas e diligências são realizadas pelos profissionais contratados durante todo o período de campanha, e que não raras as vezes após o término do pleito, como no caso dos autos, em que o representante legal segue atuando 3 anos após o fim da campanha. Portanto, conquanto o valor dispendido pelo então candidato com serviços advocatícios seja vultoso, se considerado em valor absoluto, R$ 70 mil, ao analisarmos em percentual, representa tão somente 17,5% do valor total movimentado na prestação de contas, R$ 400 mil. O montante global, isoladamente, não é robusto e indicativo de complexidade do serviço a ser desempenhado no caso em análise. Além disso, a análise restrita do valor absoluto gasto não se mostra suficiente para declarar a irregularidade da despesa quando desacompanhada de qualquer outro indício mínimo que gere dúvida razoável acerca da rigidez do gasto. Isso porque não existe previsão legal limitadora para o gasto, a definição do custo do serviço prestado por advogado envolve inúmeros fatores a serem avaliados pelo contratado e contratante e dispõe de discricionariedade para o ajuste. Foram apresentados documentos que atestam a efetiva prestação das atividades contratadas, para além da própria atuação diligente do representante legal no presente feito. Desse modo, vislumbra-se o atendimento aos princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade na despesa questionada. Ante o exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Afonso Gomes Guimarães, nos termos do artigo 74, inciso 2, da Resolução 23.607/2019 do TSE. É o voto. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eminentes pares, em conformidade com o entendimento por mim esposado no julgamento dos autos 0601-354/2022, que guardam estrita semelhança com o caso vertente, entendo por bem acompanhar e manter a conclusão do acordo prolatado por este Tribunal Regional em 20 de 3 de 2024 pela aprovação das contas com ressalvas, consignando que os gastos estão devidamente provados e não vulneram os princípios da economicidade e da moralidade, como bem foram apontados pela relatora. E especificamente quanto
especificamente quanto à discussão dos honorários advocatícios, entendo que não há nenhum tipo de prova, documento mínimo, que possa demonstrar que a aplicação de 17% chegue a afrontar o princípio da economicidade ou seja desproporcional, visto que esta casa, e muitas vezes, levantou uma discussão sobre a possibilidade de até 20% do gasto do valor recebido como aceitável, sem uma devida análise dos documentos que possam comprovar de forma contrária à possibilidade. Desta forma, o voto pela aprovação das contas com ressalva, nos termos do artigo 74 da resolução do TSE, acompanhando integralmente o voto da relatora. Obrigado. Imagem ampla do plenário. Obrigado, doutor. Juiz Alex Lamy. Senhor presidente, eu estou acompanhando a relatora, mas gostaria de fazer a seguinte ressalva. Eu estou acompanhando a relatora, mas no que diz respeito aos honorários advocatícios, Foco no juiz Alex estou Lamy. acompanhando com base na fundamentação e se extrai dos autos comprovação suficiente da efetiva prestação de serviços advocatícios pelo representante legal do contratado. E também pela fundamentação de que o valor despendido pelo então candidato com serviços advocatícios, R$70 mil, representa 17,5% do valor total movimentado na prestação de contas. Portanto, abaixo do limite de 20% que essa corte vinha adotando. E não no que diz respeito à fundamentação de que a norma não traz nenhum tipo de limitador. Por entender que a parte final da norma, sim, traz limitação, pois fala que não estão sujeitos a limites de gastos ou limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ou seja, há alguma limitação e há ainda um espaço para que se estabeleça um teto para gastos com essa rubrica. Então, eu estou acompanhando a relatora, mas com a ressalva de que não estou aderindo à fundamentação completa no que diz respeito aos honorários advocatícios. Neste caso específico, aderindo à conclusão por entender que está dentro dos parâmetros razoáveis que são seguidos regularmente por esse Tribunal Regional Eleitoral. É como voto. Obrigado. Imagem ampla do plenário. Obrigado, doutor. Juíza Geucinete Lopes. Também acompanho, senhor presidente, a relatora, por entender que a prestação de contas merece ser aprovada, com ressalvas nos termos do voto proferido, porém com a ressalva, com ressalto muito bem apontado pelo juiz Alex Lamy, no sentido da fundamentação. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora. Juíza Keila Zig. Desembargador, eu vou pedir vista. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Vamos Na tela, desembargador Carmo Antônio. pegar aqui o mapa. Após o voto da relatora e do juiz Galiano Sei, Alex Lamy e Geucinete Lopes, aprovando com ressalvas a prestação de contas eleitorais de Afonso Guimarães, referente às eleições de 2022, pediu vista a juíza Keila Utzig. Vossa Excelência estará na sessão de amanhã? Sim, amanhã. Amanhã já estará. Então, já fica intimado o advogado que haverá prosseguimento amanhã. Muito obrigado a todas e todos e declaro encerrada essa sessão. Boa tarde. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem plenário, Tribunal Regional Eleitoral, Passo Magistrados.